dia. Que bênção estarmos aqui juntos. E eu queria começar conversando aqui com vocês. A gente aqui a pessoa ainda está chegando, mas gostaria que todos já pudessem se levantar, por favor. E estava pensando assim, né? A primeira música que a gente vai cantar é Estamos Todos Congregados Aqui. E olhando para a pessoa do seu lado, pode olhar a pessoa do seu lado, a pessoa que está atrás. Às vezes a gente nem sabe o que o outro está passando, na verdade. E muita divergência, como que lida com a vida, o que está correndo na vida, as situações da vida, né? Mas essa primeira música fala: estamos todos congregados aqui, como o corpo de Cristo, independente da situação, independente de como é que você está se sentindo, se está se sentindo super bem, ou está se sentindo super mal também, está meio cabisbaixo, teve alguma coisa ruim essa semana. Mas essa primeira música é: estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. E enquanto a gente vai tocando, a gente vai cantar, gostaria de que todos pudessem dar um soquinho aí pro seu amigo do seu lado, falar: Deus te abençoe, ou bom te vê-lo aqui esta manhã, e olhar bem no olho mesmo e realmente desejar isso, e falar isso com a pessoa que está atrás de você, na frente, do seu lado. Então, quando a gente vai cantando essa música. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Somos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os
vem Senhor, e reina hoje aqui. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, e reina hoje aqui. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, e reina hoje aqui. Amém, Pai. É de coração que nós cantamos esse amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Sempre sabes onde estou. É de coração, tudo que eu disser, hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração, tudo que eu fizer, hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu fizer, hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Pai, é de coração, Pai. A nossa alegria está em Ti. Pai, a alegria é estarmos em Tua presença, Pai, vivermos em Tua presença, protegidos pelo Seu amor, derramados pela Sua graça também, Pai. E queremos declarar, Pai, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus, Pai.
alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Com isso, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa trova e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa trova e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. Uma salva de palmas para ele. Próxima música, queria convidar a igreja a fazer um coral bem bonito. Nessa música Tu És Santo. Então, aquelas divisões de voz, acho que vocês sabem como que é, né? Então, um coral bem bonito para Deus poder receber esse grande louvor de bom grado também. Tu És Santo. Palmas. Te amarei pra sempre, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro
viver minha vida em Ti. Eu canto de louvores ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de Ti, e eu canto de louvores ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de Ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador, Messias, Tu és tudo grande, Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Faz o Senhor novamente. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador, Messias, Tu és tudo, Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Amém. Pode se sentar. Igreja saudável ou relevante é uma igreja que acessa o templo e vive no templo ou vive como templo? Igreja saudável, igreja relevante, igreja contemporânea é uma igreja que acessa o templo e vive no templo ou vive como templo? Muito bem, vive como templo. Esse tem sido o grande desafio, para eu e você. E quando nós falamos de igreja, estamos falando de cada um de nós. Porque Jesus Cristo, em Cristo Jesus, Ele estabeleceu um novo princípio, vamos dizer assim, de ser igreja, onde Deus derramou a da terceira pessoa da Trindade, onde essa terceira pessoa da Trindade, Ele habita onde? Na vida do sacerdote, do pastor, dos levitas, amém? Também, mas em todo aquele homem, aquela mulher,
uma geração que recebe a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua existência. Se torna templo do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas eu tenho muitas mazelas ainda. Tem muitos no meu porão, como eu falei, né, da minha alma, existem muitas coisas fora do lugar. Queridos, não se preocupe, não se martirize tanto assim, porque o próprio apóstolo Paulo, que não era muito diferente a mim, disse o quê? Eu, o maior dos pecadores, eu sou o maior dos pecadores, mas com essa consciência, eu me tornei habitação do Espírito Santo de Deus. E ele chega ao ponto de dizer: sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. E foi isso que Deus nos desafiou semana passada no livro de Atos. Que Deus tem levantado uma geração de homens e mulheres que têm entendido da importância de acessar o templo, esse ambiente aqui das quatro paredes, para serem ministrados, instruídos, capacitados, abençoados, receberem o milagre, a cura de Deus, mas também viver a igreja, como igreja no nosso dia a dia, amém? Sendo sinalizadores do reino de Deus. Diante desse mundo tão sem referências, sem inspiração, você dizer assim, diante as vozes e clamores e choros e lamentos que você ouve diariamente, vozes do seu vizinho, vozes lá na repartição onde você trabalha, jovens que talvez, na sua juventude, que com certeza já estão vivendo algumas crises, sim ou não? Shindy, John, você vive crise? Se não vive, vai viver. Não é profetada não, tá? Mas faz parte do pacote da nossa vida. Todos vivemos as nossas crises, os nossos perrengues. A grande questão é como nós lidamos com esses perrengues, com essas crises. Então nós ouvimos essas crises, esses choros, essas angústias. E o que nós temos feito diante dessas vozes? Vou encaminhar você para um pastor. Bom mesmo, hein? Bom, esse cara é bom. Eu vou encaminhar para você para lá. Você pode até encaminhar, amém? Mas você tem que dizer assim, Shindy, você fala assim para o cara, eu sou um mazelado, mas olha para mim. Olha para mim. O cara fica assim, nossa, olhar para você, Shindy? Mas você não é tão assim, um cara simpático, mas olhar para você, você vai falar assim, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo, dentro daquele contexto foi, levanta-te e anda. Cara, eu não tenho ouro nem prata, eu não sou famoso, eu sou bonito, por dentro e por fora também, mas o que eu dou, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por você. Amém? Esta é a minha oração. Esta é a minha oração, esta é aquilo que está no coração do nosso Deus, que nós sejamos uma geração diante o clamor dessas vozes de pedido. Esse coxo de nascença por 40 anos estava lá até certo ponto acomodado. Vocês entendem? 40 anos naquela mesma rotina acomodado. Alguém o colocava lá, até de maneira confortável, se conformou com aquela situação por 40 anos, sustentado pelo sistema daquela época, ou por pessoas ou da religião, pedia, recebia uma esmola. Por 40 anos, mas naquele dia houve uma quebra de paradigma espiritual da religiosidade, da religião daquela época. Onde Pedro e João falam assim, olha para mim. Uau! Olha para mim. Eu oro para que cada um de vocês, diante dessas vozes,
você não possa tampar os ouvidos ou fechar os olhos, amortecer as suas percepções desses gritos e dizer: Deus te abençoe. Com certeza, você pode ministrar essa bênção, Deus te abençoe. Mas que você tenha a ousadia, a intrepidez. Eu não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido em Cristo Jesus. E você diz: olha para mim. Olha para mim. E eu quero te abençoar. Eu quero te ministrar. E nós, como igreja, estamos nesse desafio de continuarmos a sermos uma igreja relevante, uma igreja contemporânea, uma igreja saudável, que acessa o templo e vive como templo no seu dia a dia. E quando você olha essa imagem, o que vem ao seu coração? Foi uma foto que nós tiramos lá no Adore. Esta é a igreja em que você decidiu fazer uma história com as pessoas. Ou você é um consumidor do Evangelho? Conforme aquilo que é oferecido na bandeja de final de semana, você fala: eu quero essa pílula, toma, vou enfrentar o dia a dia. Nossa, o efeito acabou dessa pílula, vou de novo no final de semana pegar essa pílula agora e tomo, e vai assim. Não, né, queridos? Deus espera, né, de mim e de você, uma igreja realmente comprometida. E para isso, Deus tem nos desafiado, então, a sermos, né, uma igreja saudável. Novamente, acessamos o templo e vivemos como o templo. Isso é uma engrenagem, né, que eu e você precisamos sempre pensar e visitar, né, esse princípio. Quando há essa desconexão, eu creio que a gente está vivendo a meia-verdade do Evangelho, vamos dizer assim. Então, eu e você temos o risco de viver essa meia-verdade do Evangelho. Eu me contento somente no acessar o templo. Isso é um grande risco e perigo, queridos irmãos. E o Evangelho proposto de Jesus Cristo é aquele que nos faz com que nós venhamos acessar e viemos viver em nosso dia, ser templo, né, do Espírito Santo de Deus. E isso acaba repercutindo, né, para as pessoas. Atos 3:9, né, a 10 é o texto que nós meditamos, né? Fala que viu-se todo o povo a andar, né, e a louvar a Deus, e reconheceram ser Ele o mesmo que esmolava, né, novamente por 40 anos, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Pois, pessoal, como é importante, né, a gente ser conhecido pelas pessoas, amém? Amém. As pessoas te conhecem? Você é um agente secreto de Jesus Cristo, amém? Ok, alguns são chamados para isso. Você mora no bairro há quanto tempo? Você mora nesse edifício há quanto tempo? Bom, Prudente não tem tanto edifício assim, né? Mas você reside nesse bairro há quanto tempo? E queira ou não queira, com o caminhar, a gente acaba, assim, formatando uma imagem para as pessoas, sim ou não? Acaba, natural. E essa formatação muitas vezes é no sentido belo e o sentido, não digo assim negativo não, mas um sentido mais assim, vamos dizer assim, algo que precisa ser trabalhado nas nossas vidas, não é verdade? Você conhece alguma mulher fofoqueira? Você conhece algum homem mulherengo? Você conhece alguma família
que está cativo a trapaça. Você conhece alguma família que só vive assim, na enroscada, assim, só enroscado, por décadas, entre ano, sai ano? E aí um adendo aqui. E diz que é pastor. E diz que é crente. E diz que é evangélico. Então, eu e você, na nossa vida, nós vendemos uma imagem. Ela pode ser legítima ou fragmentada. E as pessoas constroem isto. E quando a gente tem uma vida não de tatemai, O japonês fala tatemai. Na frente é uma coisa, atrás é outra coisa, Mas quando a gente é transparente, honesto consigo mesmo, com as pessoas, e você consegue dizer, não, essa área da minha vida realmente eu preciso ser trabalhado. E as pessoas conhecem de que realmente o pastor Manabo, ele tem essa falha nessa área. Eu vou estar orando por ele. Mas quando você percebe que nessa área o pastor Manabo, ele superou essa área e diz, uau! Demorou 40 anos! Mas não, esse cara que estava lá 40 anos, ele está caminhando. Ele adentrou, porque naquela época os coxos, as pessoas debilitadas não poderiam entrar no templo. Mas esse coxo pôde provar da graça, da misericórdia desses discípulos de Jesus Cristo. E eles puderam adentrar, falar, nossa, esse é o que ficava há 40 anos, está aqui conosco agora. Esse homem, esse profissional, em que a vida dele era marcada. Nossa, eu converso com esse irmão, com esse homem, das conversas que eu tenho com ele, 90,9% fala só de coisas imorais, de coisas indecentes. Você conhece algum homem assim? Você convive com pessoas assim, sim ou não? Você que é discípulo de Jesus Cristo, você tem que conviver com essas pessoas, queridos irmãos. Agora, você não pode se tornar como essa pessoa, amém? Ah, pastor, eu não convivo com esse tipo de pessoas. Querido, você que é discípulo de Jesus Cristo, diante dessa situação de homens e mulheres, famílias que estão fragmentadas na vida moral, você tem que se relacionar com essas pessoas. Sim ou não? Sim. Com discernimento, com sabedoria, com a unção, a graça de Deus. Jovens, vocês conversam com as meninas que ficam assim pegando todos os meninos? Você não conversa com as meninas? Oh, meu Deus do céu! Pastor, o que o pessoal vai pensar de mim? Querido, você tem que pensar o que Jesus pensa de você, o que Jesus faria no lugar de vocês quando você se depara com uma menina que fica pegando todos os meninos. Ou você conhece algum menino que fica pegando todas? Você se relaciona com esse menino? Com esse universitário, com esse profissional? Ah, pastor, mas discurso é fácil, Sim. Mas é um desafio, queridos. Balançou a cabeça um pouco? Está confuso? Tem que ficar confuso, tá? Tem que ficar confuso. O que Cristo pensa da igreja? Acho que é uma pergunta muito interessante. Eu me inspirei no livro do pastor e escritor John Stott, que ele fala esta questão. Porque eu e você temos uma percepção do que é de uma igreja saudável, Mas é importante o que Cristo pensa da igreja. E aí vou só me dar umas dicas, em que esse autor ele trabalhou, em que livro, por exemplo, ele fala que esse livro foi escrito nessa data de 54 a 68 depois de Cristo, numa época em que os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano. Que livro será que é esse?
A forma literária desse livro é altamente de símbolos, de figuras. Que livro será esse? E o uso frequente do número 7. Isso mesmo. John Stott, então, ele trabalha, né, no livro de Apocalipse. Né? E vamos abrir e dar uma folheada, né, nesse texto de Apocalipse 3, de 7 a 13. Eu queria conversar rapidamente com vocês nesse tema. O que o Espírito diz à igreja? Nesse contexto, a gente percebe que é tempo de oportunidades. Tá? O que o Espírito diz à igreja? Então é tempo de oportunidade. Apocalipse 3, de 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança, porque eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor far-lo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Querido, novamente nós nos colocamos diante da Tua Palavra como igreja nesta manhã. E ao completarmos mais um ano de vida, queremos alinhar, ó Deus, as nossas vidas com respeito àquilo que o Senhor pensa da Tua igreja. É que nós oramos, pedimos, agradecemos em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. O que o Espírito de Deus diz à igreja? Nesse contexto, eu queria pontuar esta questão. Ao completarmos mais um ano de vida, Deus está falando sim, é tempo de oportunidades. Amém? É tempo de oportunidades. E é interessante que, João aqui, ele tem essa epifania, esse encontro sobrenatural, e ele descreve de uma maneira muito simbólica, e esses três símbolos, nessa questão do versículo 7 com respeito à chave de Davi, versículo 8, a porta aberta, e versículo 12, ao vencedor dar-lhe a coluna no santuário do Deus. Então, quando se fala a chave de Davi, com certeza se refere à pessoa de Deus, que é santo, que é verdadeiro, que é poderoso. E essa porta aberta se refere a cada um de nós como igreja. Deus deseja então que nós possamos viver, apesar das dificuldades, atentos a essas oportunidades que Deus tem nos dado. E por fim, com o olhar mais escatológico, do versículo 12, nós teremos então uma coluna do santuário de Deus, isto é, aqueles que perseverarem firme até o final, então receberemos essa coluna, e teremos o nome de Deus,
versículo 12, né, como está descrito aqui. A gente percebe que essas 7 igrejas, né, é uma forma, né, de Deus demonstrar ou de nós usarmos as lentes corretas para fazermos uma avaliação de nós mesmos. Exemplo, diante dessas 7 igrejas dirigidas, né, fala que a igreja de Éfeso, Pérgamo, Sardes, Tiatira, né, o anjo diz o quê? Elogios e críticas. Você gosta de receber elogios? Você gosta de elogiar as pessoas? Qual foi a última vez que você recebeu um elogio? Qual foi a última vez que você ministrou um elogio para o seu companheiro? Qual foi a última vez que você, pai, se dirigiu ao seu filho e ministrou um elogio? Pastor, meu marido, minha esposa fez mais do que obrigação. Querido, será que o Espírito Santo de Deus, ele olha para a sua noiva e fala assim, fez mais do que obrigação? Você se relaciona com um pai assim, com Deus assim? Shinji, hoje você vai ser alvo da preleção, da homilia desse pastor. Como que é isso? Como chega essa questão do elogio? A gente percebe nesse texto, né? Versículo 8, conheço as tuas obras, conheço as coisas que você tem feito como igreja, eu conheço, eu tenho visto, nada me foge aos meus olhos, a minha percepção, eu tenho visto a sua dedicação, a sua consagração, o seu empenho, o seu esforço, eu tenho percebido, eu tenho olhado as suas obras, sim. É um elogio que essa igreja está recebendo, em que Laodiceia, por exemplo, não recebeu. Porque Laodiceia era uma igreja, né, com o rei na barriga, né? Se sentia rico e Deus ministra dizendo, você é uma igreja pobre. Mas quando nós, ao completar 84 anos, minha amada igreja, nós temos que ter esse olhar de um Deus que está dizendo assim, Igreja Evangélica Rod Presidente Prudente, a vocês a completar 84 anos, está dizendo assim, eu conheço as tuas obras. Amém? Deus está falando assim, vocês estão fazendo mais do que obrigação. Mas isso, queridos, tem que, não somente no sentido espiritual, mas eu creio que é um princípio muito interessante, de que as nossas relações possam ser marcadas por esse reconhecimento daquilo que as pessoas ao nosso redor têm realizado, com dedicação. Pastor, mas não atingiu o meu padrão. Uau! Você, marido, você estabelece algum padrão? Claro, né? Você, mulher, esposa, você, filhos, você estabelece um padrão na figura do papai e da mamãe. Se a mamãe não chegar a esse padrão aqui, eu não vou elogiá-la. Vocês já fizeram isso já? Como que é isto? Como que é isto? Na nossa dinâmica da vida, eu estou falando agora de uma maneira mais prática, nosso dia a dia. Tá? Deixa um pouco esse lado da espiritualidade. Vamos tratar essa questão mais do dia a dia, da prática das coisas. Como é? Você jovem, você Guilherme, qual foi a última vez que você dirigiu ao seu pai?
e disse: Pai, muito obrigado. Você é um cara mazelado, mas eu tenho resquícios, né? Eu tenho percebido algo bem assim, um filetes assim. Eu queria dizer que, poxa, legal, Pai, muito obrigado, porque você tem sido um cara que tem me apoiado nessa área. Você já fez isso, Guilherme? Ah, se ele falar que não, né? Mas não, claro que tem que falar não também, ué. Por que não? Como é importante essa dinâmica de reconhecer. Né? Ontem nós tivemos, né, um culto, né, de gratidão a Deus pela vida da Dália Sakuma. Nossa, eu fiquei assim muito em paz, né, pelo time, pela equipe que Deus tem de louvor e adoração, que Deus tem colocado nessa igreja. Eu louvo a Deus. Né, porque tem igrejas, tem pastores que parece que são chamados para isso, né? Tem que tocar gaita, tocar saxofone, assoviar. Mas aqui eu tenho percebido uma igreja em que Deus tem levantado homens e mulheres para servir o reino de Deus. E aí eu me dirijo às pessoas, eu dirijo a Kaoru. É isso, né, Kaoru? Dito ele: Kaoru, muito obrigado pela sua vida, pela sua dedicação, pela sua consagração, pelo seu empenho, seu esforço. Eu tenho um padrão aqui, tá? Né? De um levita. Né? Mas obrigado, Kaoru. Obrigado. É isso, Kaoru? Tem chegado isso ao seu coração? Kaoru, se não tem chegado, eu gostaria que neste momento, né, ministrasse o coração. Né? Que obrigado mesmo. Reconhecer a consagração dele. E como isso se torna saudável? Não é puxar o saco, tá, pessoal? Nem é puxar saco, não. Mas é com temor, tremor, reverência, alegria. E dizer: muito obrigado, minha esposa Márcia. Muito obrigado, Guilherme Giovanni. Muito obrigado, muito obrigado. É isso que o Espírito Santo de Deus disse à igreja de Filadélfia. Elogiou. E ao receber esse elogio, amada igreja, sejamos também homens e mulheres, uma geração que possa perceber de pessoas que estão precisando dessa afirmação, desse encorajamento. Tá? E com certeza, queridos, essa obra está pautada no quê? Versículo 8 no final. Porque essa igreja, essa obra está pautada no quê? Guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Esta é a igreja em que recebe esse elogio. Versículo 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança. Eu quero pontuar dizendo também como é importante a gente agradecer a Deus, né, pelas obras que os nossos pioneiros fizeram. Como é importante olhar pelo retrovisor, amém? Como Hebreus 13, 7 nos fala assim: lembra-se de seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Hoje estamos aqui, é porque houve pessoas, famílias que se consagraram e dedicaram, fizeram a obra do Senhor. E nós precisamos então lembrar desses líderes, ter um coração grato a esses homens, a essas mulheres. Crer
e viver o tempo da oportunidade. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Os comentaristas dizem que essa porta se refere à oportunidade de nós sermos, evangelizadores. Essa porta que Deus abriu para mim e para você, para esta igreja, é de nós anunciarmos, propagarmos o Evangelho do Reino de Deus. E Jesus trabalhou muito bem essa questão da porta, não é verdade? Lembra? Existem duas portas, A porta estreita, que nos leva à salvação, e a porta larga, que nos leva à perdição. E Deus nos dá, e reafirma novamente nesta manhã, da importância, de aproveitarmos esta oportunidade que Deus nos tem dado com respeito a esta porta. Muitas vezes nós nos limitamos, vamos dizer assim, diante das dificuldades. Pastor, mas isso aqui é uma dificuldade. E diante dessa dificuldade, parece que nós ficamos assim paralisados com respeito às oportunidades que Deus pode nos dar, apesar da dificuldade. Vocês estão entendendo? E muitas vezes nós ficamos assim, parece que atolados. Dificuldade, eu sou assim, o sistema é assim, a família está assim, a igreja é assim. E colocamos uma lista de dificuldades. E parece como um obstáculo. E aí Deus falando, queridos, estou abrindo uma porta para você. Mas não estou enxergando nenhuma porta. Por quê? Porque muitas vezes o nosso olhar, o nosso coração está fixado nos problemas. Sim, os problemas precisam ser olhados com carinho. Agora, resolver todos os problemas, retirar todos os ídolos da nossa vida para começar a perceber as portas que Deus está nos abrindo, eu acho que não é o princípio de Deus. É diante das lutas e dificuldades, a gente vai percebendo as portas que Deus vai abrindo. Veja esse exemplo que eu queria concluir a conversa nesta manhã. Atos 17, 16 a 23, quando Paulo, em Atenas, ele, acho que foi na sua terceira viagem missionária, estava lá, e ele percebe um contexto, uma realidade daquela igreja. E ele não se acomoda diante dessa dificuldade. Ele se posiciona. Ele percebe que existe uma porta, para que o Evangelho seja anunciado naquele contexto, naquela realidade. E o texto nos fala que ele percebeu que existiam muitos deuses. Os comentários falam que existiam mais de 30 mil deuses. Olha só, 30 mil deuses ali, ídolos. E diante dessa idolatria que existe, diante dessa dificuldade, vamos dizer, que tinha, ele se acomoda? Puxa, mas não, ele se posiciona. Interessante. Atos 17, vamos fazer essa leitura e assim concluímos nesta manhã. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revolta em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram para o Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atena e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer, ouvir as últimas novidades. Então
Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também o altar do qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquilo que vos anuncio. Até aí. Diante dessa realidade da idolatria, vamos dizer assim, diante desse obstáculo com respeito ao Evangelho, não é verdade? Qual foi a postura de Paulo? Não, eu vou sair dessa cidade, vou dar minha volta. Ele se posicionou. Ele estava crendo de que lá, apesar daquele contexto, em realidade de idolatria, ele falou: não, existe uma porta. E eu vou anunciar o Evangelho do Jesus, do Cristo ressurreto. E começou a ministrar. E isso repercutiu. E as pessoas ficaram assim, com sede, com interesse desse discurso. E ele então explana com respeito ao Evangelho da salvação, do verdadeiro Deus. E aí fiquei a pensar, será que para a igreja Holiness de Presidente Prudente, será que Deus tem aberto portas para nós, apesar das dificuldades? Sim, amém? Apesar das nossas dificuldades, limitações, eu creio sim que Deus tem aberto portas para que o Evangelho possa ser anunciado. Amém? Quando você se reúne, no sentido virtual, pelo Zoom, eu creio uma grande oportunidade para você convidar alguém para participar desse Zoom. Sim ou não? Sim. Quando você se reúne presencialmente, é uma porta que Deus abriu. Uma porta que você adentrou, você está desfrutando dessa porta que foi aberta para você um dia, e você está vivendo nesse contexto já há quanto tempo? 15 anos, 20 anos, 50 anos. Amém? Mas você tem que entender, nós precisamos entender que essa porta precisa continuar aberta para que vidas e vidas possam fazer parte também desse ambiente, desse contexto. Eu oro para isto. Os grupos pequenos é uma porta que Deus está abrindo para que as pessoas possam ser inseridas. Quando as mulheres se reúnem às quintas-feiras aqui para meditar na palavra de Deus, para tomar um chá da tarde, eu vejo uma porta aberta também. Amém? Quando alguns adultos se reúnem às quintas-feiras para jogar basquete, bem que esse ministério está tendo uma certa dificuldade, mas eu entendo por quê, Kaoro. Porque é um pessoal já mais assim, não é mais jovem, né? É adulto, né? E adulto talvez é complicado com respeito à agenda, mas eu vejo que é uma porta também, que Deus abriu. Shindy, de sábado, a partir das 16 horas até as 19 horas, tem estudo bíblico, né? Tem estudo bíblico, né? Não, é uma porta aberta. Né? E de domingo, das 16 às 19 horas, tem estudo bíblico também, né? Na quadra. Tem estudo bíblico na quadra? Louvor, adoração. RO, não tem? Tem, claro. Às vezes eu participo, né, desse ajuntamento. É o Kaoro que tem conduzido, o alongamento, né, ele faz uma oração, né, quando pode, e tudo mais. Às vezes eu participo também. Queridos, é uma porta aberta que Deus concedeu para esta igreja também.
se reúne em torno de quantas pessoas? 25 a 20 jovens que participam. Todo final de semana. E uma preocupação saudável que esses dígitos, esses números estão aumentando cada final de semana. Aí eu não posso fazer o meu hirunê. Eu não posso fazer minha siesta. Mas é por uma boa causa. É uma porta aberta. E graças a Deus que a igreja tem tido esse entendimento. E a gente tem buscado ter um ambiente de acolhimento. Né? Tem jovens, né? A grande maioria já sabe jogar vôlei, é isso, né? Não, noções básicas, né? Já vem, já tudo assim, né? Com equipe, né? Tudo. Hã? Grande intenção, muito obrigado. Grande intenção. Mas você percebe que a igreja, os jovens aqui, acolhem esse pessoal. Isso é lindo. Eles se sentem, né, amados, acolhidos. Isso é o evangelho que está sendo pregado e anunciado. Puxa, eu fui lá no peido, não, peido não é pum, né? Pum. Eu fui, né, no pum lá, eu vou lá e os caras me bulinam. Eu não tenho espaço lá. Mas eu fui lá na quadra da igreja, os caras me acolheram. Por quê? Porque aqui tem sal e luz. Amém? Por isso, então, nós podemos terminar nesta manhã, então. Quais são as portas que Deus abriu para a igreja Rollins Presidente Prudente? Eu creio que são essas portas. Vamos ficar todo mundo de pé? Deus, muito obrigado nesta manhã, onde nós podemos celebrar, ó Deus, como igreja e ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que nos diz: eu conheço a sua dedicação, eu tenho visto o teu empenho, eu tenho visto que essa igreja tem buscado viver na palavra. Então Deus, nesta manhã, então, nos dá uma palavra de incentivo, nos traz uma palavra de ânimo, de encorajamento à tua igreja, de elogios, Senhor Pai. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. E que de forma prática possamos ser pessoas, homens e mulheres profissionais também, que possamos, né, ter um olhar, termos uma palavra, né, de ânimo, de incentivo, de encorajamento, de elogio também para com as pessoas que estão ao nosso derredor. E o Senhor continue a derramar estratégias sobre a Tua igreja, Senhor, para sermos, ó Deus, uma igreja atenta às oportunidades que o Senhor nos tem dado para que o Evangelho possa ser anunciado através das nossas vidas, através da Tua igreja, Senhor, ó Pai. É que nós oramos nesta manhã com gratidão em Cristo Jesus. Amém. Amém. De pé ainda, nós queríamos, né, encerrar esse tempo com uma canção que fala sobre a característica de Deus, né? Podia projetar? De que Tu és santo, né? Que Ele é poderoso e Ele é digno. Ok? Vamos declarar que o Senhor é santo, Ele é poderoso e é digno de ser louvado. Amém? Tu és santo, poderoso, Tu és digno, todo louvor, seguirei teus caminhos, chamarei
pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno, tu és digno, todo louvor, seguirei, seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre, pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus em paz, quero viver minha vida em ti. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, poderoso, Senhor das reis. És Emmanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador, Messias, tu és tudo canto. Tu és meu Deus em paz, quero viver minha vida em ti. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Santo e poderoso, o Senhor das leis. Deus Emmanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador, Messias, tu és tudo canto. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Sim, Senhor, ó Pai, nesta manhã queremos declarar, através desta canção, que a nossa vida possa ser marcada, Senhor, ó Pai, por essa identidade que nós temos em Cristo Jesus. E que possamos nesta semana, que as nossas vidas possam ser marcadas por esse entendimento, por essa fé, por essa percepção de um Deus que abre oportunidades, portas para as nossas vidas, de transformação, de mudanças a começar nas nossas vidas, mas em especial, portas que se abrem para que o Teu Evangelho possa ser anunciado. Por isso nós pedimos que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, desde agora para todos sempre. Amém, amém, amém.